you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name. Paz, jovens! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver alguém bem, em nome de Jesus você vai ficar, meu irmão. Eu vim aqui trazer uma palavrinha pra vocês. Peço que vocês abram em Romanos 8:38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, nada pode separar do amor de Deus, cara. Isso é tão profundo, sabe? O quanto que o Senhor nos ama e que nada vai fazer com que Ele pare de amar cada um de nós, faça com que a gente se separe dele. Nada desse mundo, mano. Você tem noção disso? É muito profundo e muito lindo você saber que você é amado por Deus e que todos os dias você possa se lembrar disso. Nada me separa do amor de Deus. E que você possa crer nessa palavra. Sabe que às vezes no nosso dia a dia alguma pessoa vira pra gente e fala assim: ai, Jesus te ama. Ou às vezes você quer falar isso pra alguma pessoa, mas você fica tipo: ai, será que devo falar? Fale, meu irmão. Fale, sabe? Porque Jesus nos ama. E você vê a profundidade de um Jesus te ama na vida das pessoas, é tão incrível. É sensacional. E quantas vezes eu precisei que uma pessoa olhasse pra mim e falasse: ei, Jesus te ama. E quando a pessoa ela recebe isso, ela se sente amada. E, cara, ninguém nos ama como Jesus, nosso melhor amigo que se entregou numa cruz para que hoje eu e você estivesse aqui respirando livres, sabe? E ainda mais próximos dele, que você possa buscar isso todos os dias da sua vida. E se lembrar que nada te separa do amor de Deus. E eu queria que vocês fechassem os olhos pra gente fazer uma oração. Senhor, eu te peço agora que cada pessoa... Primeiramente eu te agradeço, Senhor, por essa conferência, Pai. A gente não pôde estar junto presencialmente, mas a gente está junto aqui online, Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer muito através dessas pessoas que se dispôs a estar fazendo a tua obra, Senhor. E cada pessoa que tirou esse momento para assistir, que em nome de Jesus ela seja tocada pelo teu Espírito agora. E que, Senhor, se estiver alguém doente, alguém, Senhor, com muita dificuldade, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor vai prover na vida deles e que em nome de Jesus vai ter cura, vai ter esperança e que a gente nunca deixe de crer, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. E que, Pai, traga lembranças, Pai, daquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. E aquilo que o Senhor fará mais ainda, que a gente possa crer todos os dias. Amém. E que todos os dias, meu irmão, você possa crer nessa palavra. Todos os dias da sua vida. Não deixe que nada desse mundo faça que você desacredite que o Senhor te ama. Até logo. Paz, jovens. Amém. Gostoso estarmos mais este momento adorando e engrandecendo ao nome do Senhor. Que possamos declarar que a nossa vida é para adorar, é para agradar e é para engrandecer a Deus. Amém? Adore ao Senhor, engrandeça a Ele. Promessa de um vencedor, não
Aleluia, não há Deus como nosso Deus. Aleluias, glórias ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluias. Que você possa continuar adorando o Senhor, engrandecendo o nome dEle. Pois eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer em cada um de nós. Basta nós abrirmos o nosso coração, deixarmos o Senhor falar conosco, moldar-nos e mudar aquilo que impede da gente tê-lo todo o tempo em nosso coração. Que você possa abrir o teu coração, se quebrantar e falar para o Senhor morar dentro de você. Amém? Se quebrante. Se quebrante na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, foi perdoada logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, Deus. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, eu fui perdoada logo que te vi. Sim, todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Nos quebrantamos, Deus. Pai, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. E não importa o preço,
perfume derramando, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Sim, ela vale, Senhor, muito mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Oh, ela vale, Senhor, muito mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, Senhor, aos pés do meu amado. Ó Senhor, aceita, Pai, a nossa adoração. Aceita, Senhor, o nosso louvor a Ti, Pai. Oh, e vem sobre nós, Senhor. Derrama, Pai, nos quebrantando, Senhor, em Tua presença, meu Deus. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem sobre nós, Pai. Nos quebrantar, Pai. Ah, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, até que transborde, Pai, de Ti, até que todas as palavras, Pai, que saiam de nossas bocas, ah, Senhor, venham de Ti, meu Deus, venham de Ti, Senhor. Vem sobre nós, Senhor, e nos aviva, Pai, e nos leva além, ao mais íntimo de intimidade contigo, Senhor, ao mais íntimo, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós, transformando, mudando. Aleluias, glórias ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluias, glórias a Ti, meu Deus. Adore o Senhor, adore. Se derrame na presença de Deus. Busque ao Senhor, aleluias. Sei que estás aqui, aqui neste lugar. Posso te sentir, sonda-me.
para ti. E ao te contemplar a sua glória, Deus, sua glória sobre mim, transforma-me. Aleluias, transforma no Senhor. Aleluia, e vem, Senhor, com teu amor. Enche-me com teu Boa noite, pessoal. Eu sou o Daniel, sou da Igreja Deus Presente, fui líder de jovens há alguns anos lá, hoje trabalho lá na equipe de missões da igreja e estou aqui para compartilhar uma palavra com vocês e espero que Deus possa falar com cada um de nós aqui através desse tempo e que você abra seu coração para receber aquilo que Deus tem para você, tá bom? Vou orar rapidinho. Deus, eu me coloco na Tua presença pedindo que a Sua palavra seja compartilhada agora, Deus, e que o Senhor tire tudo que vem do meu próprio coração, dos meus achismos, e que o Senhor venha trazer aquilo que a gente precisa ouvir, Deus. Fala comigo e fala com cada um, Deus, que está assistindo essa palavra, em nome de Jesus. Traz aquilo que o Senhor quer fazer na vida do seu filho e da sua filha, Pai, e que nada venha impedir, Deus, essa semente de criar raízes e produzir fruto na vida de cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Então, galera, o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês é a respeito da gente vencer o medo que tenta nos impedir de viver o nosso propósito. Então, eu tenho certeza que se você conheceu Jesus de verdade um dia, você sabe que o propósito da sua vida vai muito além do que viver alguns anos nessa terra, casar, ter filhos, ter um trabalho, conquistar bens e viver uma vida legal e abençoada nessa terra. O que Deus chamou eu e você para viver vai muito além do que isso. Não que a gente não possa viver isso, mas vai além do que isso. Só que a gente vive uma pressão muito grande do mundo para falar pra gente que será que você não está desperdiçando a sua vida? Como assim? Você não tem envolvimento sexual. Você está esperando o casamento. Por que isso? E a gente vive debaixo de muita pressão, porque a verdade é que o cristão raiz, que não é Nutella, que não é só de
da boca para fora, ele está na contramão do mundo. E é um desafio viver de verdade aquilo que Deus propõe pra gente, que é aquele que é o cristão que quer obedecer a palavra de Deus. Que é, na verdade, quem é cristão de verdade se preocupa com isso, né? Jesus, ele falou, aquele que me ama guarda as minhas palavras e as pratica. Então, a gente está vendo um tempo onde o evangelho está sendo muito banalizado e tem muita gente que fala, que banaliza o sacrifício de Jesus e usa o sacrifício de Jesus para justificar uma vida de pecado. E na verdade o que Jesus fazia sempre era, Jesus estava com os pecadores, Jesus estava com a mulher adúltera, Jesus estava no meio dos cobradores de impostos, mas toda vez que ele passava pela vida de algum pecador, o que ele falava? Vá e não peques mais, os seus pecados estão perdoados, mas vá e não peque mais. Porque o evangelho de Jesus é um evangelho de confronto e de arrependimento. Aí a gente está vivendo nesse tempo desafiador de pandemia, esse tempo agora de dia 24 de março, hoje que eu estou gravando essa palavra, tá bombando, né, o vírus, muitas pessoas morrendo. A última informação até ontem, mais de 3.000 pessoas no Brasil morreram num só dia, e isso deixa a gente em choque, e isso traz medo para o nosso coração e deixa a gente ainda mais a gente tem que enfrentar o sentimento de ficar acuado em meio a tudo isso. A gente tem que entender qual é o poder da nossa fé e quem realmente vive em nós. A gente não pode viver debaixo dessa opressão que o mundo inteiro está vivendo, dessa doença. É lógico, a gente fica preocupado, a gente não quer que nenhum familiar nosso fique mal, a gente mesmo não quer ficar mal, mas a gente precisa ter um nível de fé e de confiança em Deus, de saber que nada do que vai acontecer na nossa vida ou na nossa família foge do controle de Deus. E a gente precisa ter essa fé firmada nele. Então, o cristão verdadeiro, ele está na contramão do mundo e a gente precisa enfrentar tudo o que o mundo, o diabo e a própria sociedade que está, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, tenta colocar sobre nós para a gente ir minando a nossa fé, apagando a nossa fé, até que a gente um dia caia fora e esteja vivendo mais uma religião do que um cristianismo verdadeiro, real e que faz a diferença nesse mundo. Então eu listei aqui alguns medos que a gente jovem pode ter, às vezes passa, como eu passei. Medo de não ser aceito. Então, essa parte de ser virgem até o casamento, poxa, é uma das áreas que o diabo investe pesado, que a sociedade vem pesado para cima do cristão, onde eles querem banalizar o sexo e trazer isso como uma normalidade antes do casamento e que não tem problema, para que se privar disso? Cara, eu sou um testemunho nessa área que eu me guardei até o dia do meu casamento e eu queria casar com 21 anos e Deus só permitiu que eu casasse com 27. E eu me guardei virgem até os 27 anos e sem ter nenhum tipo mesmo de envolvimento, nem de passar a mão na minha namorada, nada disso, na minha noiva depois. A gente realmente se guardou até o dia do nosso casamento. E eu creio que Deus, ele permitiu que eu não casasse com 21 como eu queria, porque talvez as pessoas olhassem e falassem assim, mas casou com 21 anos também, foi fácil. Mas Deus falou assim, não, você vai mostrar, você vai segurar a onda, você vai segurar esse reggae, você vai mostrar que é possível sim se guardar. Então não interessa se você tem 30, 35, 40 anos, fidelidade a Deus não tem idade. Fidelidade a Deus é 100%. Como muitos pastores já ensinaram uma grande verdade, não dá pra gente ser 99% fiel e 1% infiel. A gente precisa buscar ser fiel a Deus em todas as áreas da nossa vida. Outro medo que às vezes o cristão tem é o medo da solidão, é o medo de não ter alguém, medo de estar desperdiçando a vida, de não estar vivendo os prazeres que o mundo tem para oferecer. Cara, se você realmente se propor a conhecer Jesus de verdade, quem Ele é,
você vai entender que não interessa o que o mundo tem para te oferecer. Não interessa o que o mundo tem de prazer para te dar. Se você reconheceu a Jesus, você conheceu o maior prazer que você pode ter na sua vida, que é viver na presença dele todos os dias e cumprir o chamado que ele tem para você. Sabe, eu decidi me batizar, eu tinha 9 anos de idade e as pessoas não queriam deixar eu me batizar porque falavam que eu era muito novo, que batismo não era para criança. Mas eu com 9 anos eu tinha consciência de que eu era pecador e eu já tinha decidido seguir a Cristo. E algumas pessoas, a tentar me convencer a não me batizar naquele momento, falaram assim pra mim: mas Daniel, você ainda não sabe tudo que o mundo tem para te oferecer. Então é melhor você ficar mais velho e entender tudo que o mundo pode te oferecer, para daí então você decidir se batizar ou não. E a minha resposta foi que eu não me interessava o que o mundo tinha para me oferecer ou não, eu não queria saber. Eu já tinha escolhido seguir a Jesus e eu não ia largar dele de jeito nenhum, independente do prazer que o mundo viesse me oferecer. E faltando 21 dias para fazer 10 anos eu me batizei e eu não saí da igreja e da presença de Deus nunca na minha vida. Tive momentos que eu fiquei meio com a minha fé fraca, onde eu estava mergulhado no pecado, eu me envolvi muito com pornografia, mergulhei nesse tipo de erro. Mas graças a Deus, ele me restaurou, ele me colocou de pé e eu nunca me afastei ao ponto de sair do Evangelho. Eu tive dificuldade com alguns pecados, como esse que eu te falei aqui agora, mas eu nunca dei as costas para Deus e falei assim: não quero mais, não vou seguir o Senhor, ou então vou desistir de ser cristão e vou curtir o que o mundo tem para me oferecer. Nunca fiz isso. E Deus, ele foi misericordioso comigo e me sustentou. E nós temos que ter essa consciência que se a gente está firme até hoje, não é porque a gente é bom o suficiente, não é porque a gente é melhor do que o outro, mas é porque é pela misericórdia, pela graça de Deus, ele nos sustentou de pé e firme até aqui. A gente tem que ter essa humildade sempre, porque quando o orgulho entra no nosso coração, a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Então a gente precisa guardar o nosso coração sempre e entender que se a gente está firme, se a gente está fiel, é porque Ele tem nos sustentado. Né, galera? E aí tô falando de medo porque essa situação de pandemia, tudo que está acontecendo, cara, aflora o medo dentro da gente. E não só o medo de tudo que a pandemia está trazendo, mas todos os medos que a gente já tinha. Medo de não prosperar, medo de não ter uma vida confortável, medo da morte, medo de perder as pessoas que a gente ama. Cara, são tantas coisas e que se você deixar isso começar a entrar no seu coração, isso vai te deprimindo, vai te sufocando. E se você não se atentar a isso, não despertar para esse tipo de coisa, a sua fé vai sendo sufocada. Então a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 18, o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Então se você estava vivendo com medo do desemprego ou de não conseguir melhorar de vida ou não conseguir casar, seja qual for o medo que estava tentando tomar conta do seu coração, em nome de Jesus, se posiciona hoje, essa palavra que você está ouvindo, e decida acreditar que Deus, ele tem o melhor para você na sua vida, em todas as áreas. E você não precisa ficar ansioso, preocupado. O que você precisa é buscar a Deus sobre todas as coisas e ter certeza que as demais Ele vai acrescentar na sua vida, como está escrito em Mateus 6,33. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa estar em contato com a palavra, para você saber que ela é real, que ela é viva, que ela é eficaz e que ela vai fazer a diferença na sua vida. Porque Ele te ama e Ele tem um propósito, Ele não vai te abandonar. E Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez para você um dia. Você precisa crer nele, você precisa crer nisso. E para isso você precisa saber de fato quem Jesus é. Eu sigo um rapaz que é um xará meu que chama Daniel Simoncelos. E ele estava postando uns stories no Instagram falando a respeito de quem é Jesus, da divindade de Jesus. E resumindo, ele estava falando que Jesus é Deus. Ele é Deus. Os discípulos falavam para ele assim: Jesus,
Então mostra-nos o Pai para que a gente creia em Ti. E ele responde: como assim? Depois de tanto tempo andando comigo, vocês me vendo, vocês me pedem, mostra-nos o Pai? Vocês não entendem que vocês olhando para mim, vocês veem também o Pai? Jesus, ele disse que ele estava lá na criação, ele já estava lá na formação do mundo, ele já era. Jesus é o Pai da eternidade. O texto de Isaías que vai trazer a profecia que vai nascer um filho se nos deu. E ele é o príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Então Jesus, ele é o Deus forte, todo-poderoso, que quando estava aqui na terra, curava doenças. Ele, o Deus da criação, olhando para a criação ali, ele não pede para Deus acalmar o mar, mas ele mesmo é ali, Deus, o Criador, olhando para o mar, ele fala assim: aquieta-te. É ele dando ordem à sua criação. Ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Deus que nada pode pará-lo, que nada ele pode deixar de realizar. E ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Ele ia estar com a gente, porque ele ama cada um de nós. Sabe, eu quero ler um texto com vocês que está em João capítulo 17, no versículo 15 em diante. Ele fala assim: Pai, eu não peço que você tire eles do mundo, mas eu peço que você proteja eles do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifique eles na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Cara, Jesus ele está orando pelos discípulos e está orando aqueles que haveriam de crer, que somos nós. Ele está falando assim: Senhor, Pai, eu peço que o Senhor não tire eles do mundo, mas que o Senhor livre eles do maligno. Por que Jesus ele pediu a Deus para que não tirasse a gente do mundo? Sabe por quê? É porque ele tem um propósito para mim e para você. E você precisa urgentemente ligar a chave desse propósito e viver aquilo que ele tem para você. E parar de deixar os medos, tudo aquilo que te aprisiona, que te impede de viver aquilo que Deus quer que você viva. E tudo isso caia por terra, essas correntes se desfaçam e você possa cumprir, executar aquilo que Deus tem para você. Sabe, eu estava há 10 anos trabalhando num emprego que foi Deus que me deu, que me abençoou de muitas formas, vivi muita coisa através desse trabalho. Mas no ano passado, meu filho nasceu e estava no meu coração que Deus queria outras coisas para mim. E aquele medo de perder um emprego registrado, com carteira assinada e todo esse tipo de coisa, mas eu sentia que Deus tinha algo diferente para mim. E eu comecei a orar a respeito disso, pedindo direção de Deus, do que fazer, como fazer. E passaram alguns meses, não fiz nada precipitado, pedi realmente direção de Deus, pedi direção para as pessoas chaves da minha vida, que são meus pais, que são pessoas de Deus, meus pastores, e compartilhei com eles as decisões que eu estava tomando e Deus usando a boca deles para me dirigir. Eu estava querendo sair da empresa sem nada em vista e eles foram boca de Deus para falar para mim assim: calma, Daniel, não é tempo de fazer isso, espera, vai se planejando, vai organizando uma segunda opção de renda para você poder sair do seu trabalho, para você fazer o que Deus está colocando no seu coração. E eu ouvi eles, eu estava ali, continuei buscando e tô ali com a minha esposa planejando uma loja, um negócio e orando a Deus, pedindo essa direção. E aí veio uma oportunidade de trabalho sem carteira assinada, trabalhar como um assessor de um rapaz que lembrou de mim, que é vereador aqui em Votorantim. Mas eu teria que pedir a conta no meu trabalho e abrir mão da rescisão e abrir mão das coisas que você sabe que quem é mandado embora tem direito e quem pede a conta deixa de ter esses direitos.
E Deus falou muito claro na palavra que era para confiar nele, que não era para querer, não era para ficar pedindo para ser mandado embora, era para confiar que ele ia sustentar e dar espaço de fé e encarar o desafio. E eu fiz isso, eu pedi a conta, isso foi na semana passada, segunda-feira, pedi a conta do meu trabalho, tô cumprindo aviso prévio, mas agora eu tô num trabalho e cumprindo muito mais o chamado que eu sei que Deus tem para mim. Então, hoje uma moça mandou mensagem falando que o pai dela tinha ido para o hospital com a mãe, os dois já são maiores de 60 anos, já são idosos, e o pai dela teve um infarto e foi para o hospital e ela não pôde ir porque ela tem uma filha bebezinha, então a mãe, que já é senhora, que foi acompanhando o pai dela e estava sem notícia do que tinha acontecido com o pai dela, ela pensando que o pai dela já poderia ter até falecido. E aí eu comecei a mandar mensagem para essa moça respondendo ela que a gente ia tentar levantar notícia de como o pai dela estava, mas naquela situação, naquele WhatsApp, eu já comecei a falar para ela que eu estava orando pelo pai dela, que em nome de Jesus Deus não ia permitir que o pai dela morresse, e ali orando pelo pai dela já. E agora, algumas horas atrás, ela mandou mensagem falando que a mãe dela tinha encontrado o pai dela, que o pai dela já estava melhor, e ela falando que ela não vai em igreja nenhuma, mas que ela crê que Deus vai curar o pai dela e que ela vai na minha igreja dar testemunho dessa cura. E eu dizendo em nome de Jesus, amém, eu creio nisso. E cara, isso me dando muito mais propósito de viver, de que está cumprindo o meu chamado através de uma nova profissão que Deus abriu a porta. Então eu tive que romper com esse medo, eu tive que romper com essa situação de mas é tão bom ter meu emprego, todo mês ali cai meu salário, mas tem o PPR, tem tanta coisa. Cara, moça, para de viver de condição. Mas e essa pandemia, Daniel? Mas, nossa, como que eu vou falar de Deus? A gente não pode tocar nas pessoas. Todo mundo não quer conversar. Cara, Deus está abrindo a porta para eu falar através do WhatsApp para algumas pessoas agora de Jesus através desse novo emprego. Deus, ele tem algo para você cumprir, para você realizar, que vai ser o seu chamado, aquilo que Deus tem para você. O que será que Deus te deu para você cumprir? Eu tenho certeza que Deus tem um plano para sua vida, que Deus tem um propósito muito maior do que só casar, do que ter filho, do que ter uma vida confortável. Deus, ele quer que você faça diferença na vida de alguém, na vida de pessoas. Deus, ele quer que você leve a salvação. Esse é o seu propósito. Jesus, ele foi muito enfático em falar: aquele que quiser salvar a sua própria vida, esse a perderá, mas aquele que a perder por amor de mim, esse a salvará. Então a gente precisa parar de querer viver pra gente mesmo, parar de ficar vivendo esse evangelho que é de vem a mim, eu quero coisas, e eu quero vencer na vida, e eu quero conquistar, e eu quero realizar meus sonhos. Para! Você precisa querer realizar os sonhos que Deus tem pra você. Você quer saber qual sonho que vai preencher seu coração de uma forma sobrenatural, que você vai se sentir realmente pleno e realizado? Cumprir a vontade de Deus. Você pode fazer a melhor viagem internacional para o lugar dos sonhos. Não vai te preencher como fazer a vontade de Deus. Eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio na Inglaterra, em Londres, que era meu sonho conhecer a cidade. E vivi, foi muito bom, passei um mês lá, foi super legal. Me diverti, foi maravilhoso a viagem, gostei muito, foi bom demais. Na minha lua de mel eu fui para lá com a minha esposa. Mas 8 meses depois dessa viagem eu tive a oportunidade de ir pro Paraguai e para umas aldeias de índio no meio do Paraguai com a Argentina, rua de terra, que estava com lama, que tinha chovido, e as crianças com rãs correndo no nariz, mas totalmente necessitadas de amor, e eu querendo que minha esposa fosse despertada para missões, como Deus um dia me despertou, e eu vi ela saindo daquela tribo, indo em direção à igrejinha, com aquelas crianças indígenas abraçadas na cintura dela. Cara, nenhuma viagem na lua de mel não se comparou com
essa experiência que eu tive no Paraguai, no meio da pobreza, de ver minha esposa fazendo aquilo e eu e ela dando amor para aquelas crianças, tentando mostrar Jesus para elas. Sabe? Tenha propósito, não se venda para esse mundo, não se venda para o que o mundo quer que você tenha como ideal de vida, não se venda. Você como cristão verdadeiro, como cristã verdadeira, o seu foco tem que estar naquilo que é eterno. A Bíblia diz, não acumule tesouros na terra, onde a traça corrói e os ladrões roubam, mas acumule tesouros nos céus. E não tem outra forma de acumular tesouros nos céus, a não ser consumindo a sua vida para viver aquilo que Deus tem para você como propósito de vida. Deus, Ele ama você. Deus, Ele não quer que você viva escravo do medo. Deus, Ele não quer que você viva escravo das ambições terrenas, daquilo que o mundo prega para você que você tem que correr atrás. Mas Ele quer que você se liberte de tudo isso e viva aquilo que Ele tem para você, que é uma vida plena, que é assim, realizar. E Deus, Ele é tão bom que você não precisa ter medo. Mas poxa, Daniel, será que Deus vai pedir para eu não casar? Será que Deus vai pedir para eu ter uma vida simples demais, que eu não vou poder ter nada? Não se preocupa com isso. Você tem um Deus que é bom. A Bíblia diz, Jesus, Ele disse, você não vê os lírios do campo, nem Salomão se vestiu nele em toda a sua glória, em toda a sua majestade. Você não precisa se preocupar. Deus, Ele tem prazer em ver o filho dele bem. Sabe, eu fui pai ano passado e meu filho está com 6 meses agora. E o sentimento do pai é dar tudo que o filho precisa. E Deus, Ele te ama como filho, você não precisa se preocupar. Se você tem sonhos no seu coração, se você tem sonho de casar, se você tem sonho de ter uma vida legal, fica tranquilo, Deus, Ele não vai tirar isso de você. Você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa ter medo de se entregar ao propósito de Deus. Mas confie, busque sim, primeiramente, viver o que Ele tem para você, confiando que tudo que você sonha, que você precisa, Ele vai te dar. Você não precisa duvidar, você não precisa ter medo. E algumas vezes a gente fica ansioso pensando, mas poxa, difícil isso que Deus pediu para mim. E Jesus passou por isso. Mateus 26:39, aquele texto que Jesus fala que Jesus está prestes a ser preso para ser crucificado. Ele fala assim, Senhor, Deus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Jesus, Ele se entregou. Jesus, Ele era todo poderoso. A hora que chegaram ali para prender Jesus e eles perguntam, quem é aqui? É Jesus de Nazaré. Isso está no capítulo 18 de João, versículo 5. Olha o que diz, eu vou ler para você. Versículo 4, vou começar a ler, do capítulo 18. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou, para Judas e para os soldados que estavam indo buscar prender ele. Jesus perguntou, quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram. Sabe, eu estou lendo isso para falar para vocês assim, Jesus é todo poderoso, Ele é o eu sou, e aqui onde Ele declara, eu sou Jesus, os soldados junto com Judas recuam e caem. Ele poderia ter ido embora, poderia ter dado no pé, corrido, se desvencilhado deles, como muitas vezes Ele fez no próprio templo, onde queriam prendê-lo, Ele ia embora e não conseguiam pegar Jesus. Mas Ele estava ali, Ele se entregou. Ele mesmo se entregou, se esvaziando de si mesmo, deixando sua posição de Deus que Ele é, se humilhando até a morte de cruz. Sabe, da mesma forma que Jesus, Ele teve esse momento de conflito, mas Ele falou assim, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Sabe, o que eu quero terminar essa palavra
dizendo para você: tenha ousadia, tenha coragem de fazer a mesma oração que nosso Jesus fez. Seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. Você não precisa ter medo quando você faz essa oração. Eu garanto para você que nada vai fazer mais feliz, você mais feliz, nada vai te satisfazer mais do que você fazer essa oração e viver de verdade o que Deus tem para você. Sem medo, sem receio, sem reservas, se joga naquilo que Deus tem para sua vida. Porque Ele te ama, porque você é um filho amado, porque Ele tem um propósito na tua vida. Não interessa o quanto de pecado você teve, se você pecou essa semana, se arrepende, levanta, sacode a poeira, vai de encontro ao Deus que não está para te acusar e apontar o dedo na tua cara, mas está de braços abertos para te receber e para falar assim: filho, eu tenho um propósito para você. Cumpra o que Ele tem para você. Você nunca vai se arrepender de viver aquilo que Ele te chamou para fazer nessa terra. Que Deus te abençoe muito. Deus, eu quero te pedir, Pai, por cada jovem que está ouvindo essa palavra, que o Senhor possa tocar ele com o Teu Espírito Santo nesse momento, que ele saiba, no mais íntimo do coração dele, que ele tenha convicção que nada mais importa do que viver a Tua vontade e o Teu querer. Que ele seja firme em Ti, Deus, fortificado pela Tua palavra, pela comunhão com o Senhor, pela oração, Te conhecendo a cada dia, que ele possa ter firmeza e ele possa ser Seu filho de verdade, sendo honesto com o Senhor e consigo mesmo. Quando tropeçar, que ele possa Te procurar e se arrepender de coração, mas que eles possam estar decididos a viver uma vida de santidade, uma vida onde a gente busca não tropeçar, e quando acontecer o tropeço, que possa haver arrependimento genuíno e sincero no nosso coração, e que possa, Deus, arder esse desejo de cumprir a Tua vontade e o Teu querer na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Prazer falar com vocês. Queria muito estar presencialmente com vocês, mas Deus sabe de todas as coisas e eu sei que Ele tem um plano na sua vida. E vai lá, de peito aberto, viver tudo aquilo que Ele tem para você, porque você é escolhido e escolhida de Deus. Deus abençoe. Keep my eyes above the waves when oceans. Paz, jovens, paz, meus irmãos, minhas irmãs. Eu gostaria de estar agradecendo cada um que esteve acessando, cada um que esteve conosco. Eu tenho certeza que o Senhor falou muito com você, assim como falou conosco. E que o Senhor possa estar abençoando para que no próximo Mergulhando na Palavra a gente possa estar junto, que essa pandemia possa se cessar em nome de Jesus. Eu gostaria de estar orando com você para a gente estar encerrando. Feche seus olhos nesse momento, onde você estiver. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloca as Tuas mãos, ó Pai, sobre cada vida, que cada um, ó Pai, possa continuar mergulhando, ó Pai, em Ti, cada um possa continuar mergulhando, Senhor, na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa continuar falando, ó Pai, com cada um, ó Deus. Age sobre cada vida, ó Pai, aquele que está enfermo, que o Senhor possa estar trazendo cura, aquele que está passando por um problema, Pai, que o Senhor possa estar entrando com solução nesse momento, ó Pai, mas que o Teu Espírito Santo esteja falando conosco, ó Pai, e que não falte a Tua presença em nós, em nome de Jesus. Fica com Deus, boa noite, Deus abençoe muito. So